Bom dia, Japão. Boa tarde, Brasil. Boa noite para aqueles que vão ver esse vídeo depois, regravado. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz de Jesus e quero trazer uma palavra de edificação para a minha vida e a sua vida, né? Que nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, Deus vem falar com você grandiosamente. Amém? E que essa palavra possa entrar no seu coração e fazer morada, no nome de Jesus. Amém? Gostaria que os irmãos estivessem entrando em Filipenses, no livro de Filipenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao 21. Filipenses, capítulo 3, do 12 ao 21. Eu estarei lendo a palavra e logo em seguida nós iremos orar. Amém? Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, o fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como os inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm um orgulho de que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nesta manhã. Queremos pedir que no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor venha falar conosco tremendamente, Deus. Que o Senhor abra nossas mentes para o entendimento, que nós possamos enxergar aquilo que não conseguimos enxergar, Senhor, mas que o Senhor venha trazer à nossa memória, Deus, a tudo aquilo, Deus, que faz lembrar os teus caminhos. Ó Deus, haja sobre a minha vida, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, que nós possamos ser encorajados a desfrutar, Senhor, o teu amor, a tua paz, a tua misericórdia neste mundo tão sádico, Senhor, um mundo tão perverso, um mundo tão monstruoso que vivamos. Ó Deus, que o Senhor possa estar nos conduzindo a enxergar a verdade, Deus. Por isso, Deus, ilumina nossa mente, o nosso coração e destampa os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Aqueles que têm ouvido, que ouçam, para o louvor da Sua glória. Me usa tremendamente, Senhor. Usa minha boca para falar com os Teus e que nós possamos, junto como igreja, te louvar, te adorar, te bendizer e te exaltar o teu santo nome. Te louvo, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá. Antes, né, da gente decifrar esse texto, eu queria que os irmãos tivessem, né, voltando para o capítulo, o mesmo capítulo, 3, do 1 ao 11, né, para nós entendermos
O que é prosseguir para o alto? Diz assim: finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrevendo-lhes de novo a mesma coisa. Não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Nós que adoramos o Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas os que para mim eram lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo a perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu considero como um esterco que pode ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Esse livro, ele fala sobre o nosso procedimento de ir para o alvo, prosseguindo para o alvo, Nós que somos cristãos, nós devemos continuar vivendo para o Senhor, prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus, Ele veio na terra, viveu como um homem, Ele não é um homem que minta e nem que se arrependa. A palavra dele diz. E ele veio na terra, viveu como homem, foi santo, E ele veio trazer o plano de salvação para mim e você e toda a humanidade. Ele veio falar do amor de Deus para o seu povo, para que as pessoas se convertessem, ao cristianismo, para que nós como cristãos, venhamos mudar o nosso jeito, de falar, de agir, de pensar, de ver e de tratar. Deus quer em nós mudança, mudança no nosso coração, mudança no nosso aspecto intelectual, o nosso aspecto emocional, espiritual. Deus quer mudança em nós, Tudo aquilo que é lícito, tudo aquilo que não agrada aos olhos do Senhor, Deus quer que nos livre dessas coisas, que muitas vezes chega um auge da nossa vida que nós precisamos ter mudanças repetidas no nosso jeito de ser e de viver. E aqui no primeiro versículo fala, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso eu também fui alcançado por Jesus Cristo. Aqui, irmãos, ele fala sobre a segunda vinda de Jesus. E nós, como os cristãos, temos que estar preparados pela sua vinda. Nós temos que estar alegres por saber que
Cristo irá voltar neste mundo cruel, né? A gente percebe que há tantas coisas acontecendo ao nosso derredor, fome, peste, guerra, né? E, enfim, muitas coisas que aos nossos olhos humanos, olhando assim, diz, meu Deus, é terrível isso. Mas saiba que estamos na era do fim dos tempos, né? Jesus está voltando nesta terra. A palavra dele diz que ele vai vir como um ladrão. Ninguém sabe que hora que ele vai voltar. Ninguém sabe que hora que ele vai vir. Apenas sabemos que ele vai vir numa nuvem de glória, aonde estará os seus anjos subindo e descendo, e nós estaremos, né, ajoelhados. Que a palavra dele diz que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é seu único e Salvador. Então, nós teremos um momento de juízo. Nós prestaremos conta de nós mesmos. Cada um prestará conta de você. Cada um prestará conta das coisas que você fez nessa terra, seja ela bom ou má. Mas nós prestaremos conta a Jesus Cristo. Tudo que nós fizemos de bom ou de ruim, nós estaremos que prestar conta. E a palavra de Deus diz que cada um prestará conta. Eu não vou prestar a conta da minha família, mas eu só vou prestar a conta de mim mesmo. Entende? Então, nós que somos cristãos devemos prosseguir para o alvo, para alcançar, né? Alcançar os nossos anseios em Cristo Jesus. Então, no mesmo capítulo, no versículo 1 diz: finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrevo-lhe de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Então, nós estarmos em Jesus, nós estamos seguros. Por quê? Porque Ele nos protege, Ele nos livra do passarinheiro, Ele nos livra do mal, Ele nos livra daquilo que muitas vezes tenta nos atacar. E nós temos que nos alegrar, saber que Cristo está em mim, Cristo está em você. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único Salvador, o Espírito Santo, ele vem fazer morada em mim e em você. Ele vem trazer coisas novas para a minha vida, para a sua vida, a respeito de Cristo Jesus. Amém? E no versículo 13 ele fala: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando as que estão adiante. Então, a palavra de Deus diz que coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando você vem para Cristo, as coisas que aconteceram na sua vida vão ficar lá atrás. Deus pagou um alto preço na cruz do Calvário para morrer por amor a mim e você. Se Ele não viesse morrer por nós, talvez nós não estaríamos nem aqui, né? Perdão, irmão. E Cristo Jesus, Ele veio para pagar pelos nossos pecados. Então, os nossos pecados, a partir do momento que você vem para Cristo,
os seus pecados, os meus pecados morrem, são apagados. Então você vai ter uma nova vida com Cristo Jesus. O seu jeito de falar, o seu jeito de agir, de pensar, de ver, de tratar, vai ser reestruturado, vai ser mudado, vai ser tratado. Então vai gerar mudanças de comportamento dentro de você, dentro da sua mente, do seu coração. Então coisas que você fazia lá atrás, você vai deixar de fazer para viver as coisas que vêm do Senhor, as coisas do alto, né? Nós renunciaremos coisas que vivíamos no mundo para viver para Cristo. A palavra de Deus diz que você morre para o mundo e vive para Cristo. Amém? E no segundo versículo do capítulo 3 diz: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então, nós temos que ter cuidado com o mal. Saiba que o mal nenhum agrada ao Senhor. O que agrada é que nós venhamos ser umas pessoas do bem, pessoas que fazem o bem para ver a outra bem, né? Não praticar o mal. Aos olhos do Senhor é abominável, é diabólico. A pessoa que tenta fazer mal para outra, isso não vem de Deus, isso vem do inimigo. Mas saiba que Deus está comigo, está com você. E nós não podemos deixar nos levar para a maldade, mas sim para o bem. A palavra de Deus diz que nós devemos pagar o mal com o bem, nunca com a mesma moeda. Então jamais se vingue de alguém por conta do que ela fez para você. Nós temos que perdoar. Talvez você que está me olhando aí deve estar se perguntando, mas é tão fácil falar, né? Perdoar. Dependendo da situação, como que eu vou perdoar? Eu sei que é difícil. Mas a Bíblia, né, pela luz das Escrituras, nos ensina a perdoar. Se o seu irmão pecar contra você 7 vezes, que é igual a 70 vezes, você tem que perdoar. Independente da situação. Eu sei que é difícil, irmãos. Não é fácil. Seja qual ela for, né? E eu sei que tem situações, adversidades e luta, que são grandes, que são coisas que saem totalmente fora da realidade, fora do normal. E eu sei que tem situações, adversidades que no nosso conceito como ser humano, a gente não tem esse sentimento de perdoar. Mas através de Cristo, do amor dele, ele faz nos perdoar. A partir do momento que você libera o perdão, né, você sente um alívio imediato dentro de você. Porque quanto mais você deixar corroer isso dentro de você, o prejudicado é você. Então nós, como cristãos, devemos liberar perdão. Por mais que a pessoa faça coisa ruim, maldade para você, para mim e para você, nós devemos perdoar. A função do cristão é trazer o perdão, perdoar, né? Liquidar com essa dívida com a outra pessoa. Mas eu sei que não é fácil. É muito fácil você falar, mas na hora da prática é o que a gente vai ver. Mas nós temos aprendido
que mesmo dependente da situação, nós devemos perdoar. E quando nós colocamos o perdão em prática, Deus traz como um bálsamo no nosso coração. O nosso coração sente alívio imediato de tudo aquilo que foi feito. E eu sei que dependendo da situação, irmãos, é difícil viver essa palavra. É difícil perdoar. É difícil. Mas nós cristãos temos que lutar contra a nossa carne. E temos que gerir o perdão. Nós temos que praticar o perdão nas nossas vidas. Então nós devemos praticar a palavra de Deus no nosso coração. Amém? Aí, versículo 14 diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui, prosseguir para o alvo é colocar o Senhor Jesus Cristo como seu único salvador da sua vida e você ficar com os olhos fitados nele. A sua direção não é nem para a direita nem para a esquerda, mas sim, somente para Jesus. Os nossos olhos têm que estar somente em Cristo Jesus. A nossa vida tem que estar constante na presença do Senhor. As nossas vidas têm que ter uma vida devocional, uma vida que venha refletir na palavra do Senhor, meditar ela dia e noite, para que nós possamos prosseguir para o alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo de Nazaré. E nós temos que confiar totalmente nele. A nossa confiança não está nas coisas desse mundo, não está em carro, não está em bois, não está em cavalo, não está em pessoas, mas somente no Senhor Jesus Cristo, único Salvador da nossa vida. E no versículo 3 diz: pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito Santo de Deus, que nós gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Então, a nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus. A própria palavra dele diz: nós temos que confiar somente em Jesus Cristo. Nós vamos confiar em homens? Homens é falho. A palavra de Deus diz que o homem é falho. Muitas vezes o homem não tem a palavra. Você fala uma coisa e a pessoa está fazendo outra, né? Como que você vai confiar numa pessoa dessa? Mas diferente de Jesus Cristo, a nossa confiança tem que estar nele. Porque você ora, você busca, você medita na palavra, você permanece na presença dele. E isso agrada ao Senhor. Talvez, meus irmãos, minhas irmãs, dependendo daquilo que você coloca para Jesus, às vezes ele vem no imediato e responde. Ou às vezes ele demora para responder. Por quê? Porque lá na frente ele vai mostrar para você por que ele falou um não aqui atrás. Então, muitas das vezes, Deus vai nos direcionar, vai nos orientar a viver a sua vontade e não a nossa vontade. A nossa vontade, a partir do momento que você recebe como Cristo Salvador e o Espírito Santo vem fazer morada em mim e em você, a partir desse momento, nós não viveremos mais as coisas do mundo, e sim as coisas do alto, as coisas divinas, as coisas que vêm de Deus. Então, a nossa vontade não é mais nossa, mas sim a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, Cristo, Ele quer permanecer em mim e em você. Ele quer mudar todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, toda a nossa mente, para que nós venhamos praticar somente o bem nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos nós que alcançamos
a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também lhes esclarecerá. Todos nós alcançamos a maturidade como estamos em Cristo Jesus. Muitas vezes nós viemos não maduros, né? Viemos como que eu vou falar a palavra? Estou esquecendo as palavras de português. Imaturos, né? Essa é a palavra que eu quero usar. Muitas vezes nós viemos para Cristo imaturos, né? Viemos como que fosse bebê da fé, né? É lógico que a princípio, no início, nós não conhecemos a palavra, então agimos de forma como que fosse uma criança, agimos de maneira errada, muitas vezes sutil, né? Muitas vezes assim fazemos coisas que aos olhos daqueles que são amadurecidos na fé falam, eu não estou acreditando que a pessoa está fazendo, eu não acredito nisso, eu não acredito no que eu estou vendo. E muitas das vezes, irmão, Deus vai tratar esse lado nosso, né? Vai tratar com o nosso interior, com o nosso coração. Ele vai vir mostrar através das suas escrituras, na palavra, na luz da palavra, ele vai trazer muitas mensagens que vai nos confrontar, que vai muitas vezes vai impactar com o nosso coração. Eu me lembro que no início da minha conversão, quando eu ia fazer discipulado com a minha missionária, muitas vezes a palavra me confrontava. Por quê? Porque eu pensava que eu conhecia Deus, que eu já sabia de todas as coisas, e ao contrário, eu estava fazendo tudo errado. E muitas das vezes a palavra me confrontou. Quantas vezes foi, por exemplo, cheguei a um momento assim de parar para pensar, falar, nossa, mas será que eu estou fazendo tão errado? Será que tudo está errado na minha vida? Será que a maneira que eu estou fazendo está errado? E eu comecei a parar para pensar, refletir na palavra. Eu me lembro que toda vez que eu ia fazer discipulada, a palavra que vinha introduzida, né, que a missionária ensinava, cada passagem, eu meditava e eu começava a refletir naquilo que a gente tinha estudado, aquilo que ela tinha me repassado, e até chegar a uma conclusão. E a conclusão era que a palavra de Deus estava certa, quem estava errada era eu. A maneira de eu pensar, a maneira de eu ver as coisas, a maneira de eu fazer, estava totalmente fora da presença do Senhor, estava totalmente fora da vontade de Deus sobre a minha vida. Então, a partir do momento que eu comecei a refletir, comecei a estudar a palavra, comecei a introduzir dentro do meu coração, eu comecei a enxergar coisas novas em Cristo Jesus. Eu comecei a ver as coisas por outro amplo, por outra medição, né? E as coisas que eu fazia lá atrás, eu comecei a me libertar. Por quê? Porque eu pedia para Deus me ajudar a tirar isso dentro de mim, né? Me trazer para ser luz nessa terra. Que Deus viesse me fazer sal e luz nessa terra. Que eu pudesse a começar a enxergar com outros olhos, né? E que o cristianismo viesse a morar no meu coração, que Jesus viesse morar no meu coração, né? Essa foi a minha decisão,
em relação às escrituras. Então, toda vez que a minha missionária vinha me dar discipulado, e não tinha uma vez que a palavra não me confrontava. Por quê? Porque na minha mente eu pensava que as coisas que eu pensava estava certo, correto. Mas muitas das vezes, irmãos, eu quebrei a cara, porque a maneira que eu pensava lá atrás era totalmente fora do padrão de Deus, era totalmente fora da presença de Deus. E as coisas que eu fazia, muitas delas não agradavam ao Senhor. E mesmo assim, por amor a mim, Cristo me guardou, Cristo me levou a enxergar aquilo que eu não conseguia ver. Amém? Aí todos nós alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, em que se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então o próprio Deus faz com que você venha amadurecer através das escrituras dele. A partir do momento que você reconhece que ele é seu único salvador da sua vida, ele vem como um transformador de agente. Ele começa a transformar você, né? Às vezes um processo mais rápido, outros processo mais lento, mas ele vem de alguma forma fazer com que você venha estudar a palavra e você ter entendimento daquilo que ele está falando, daquilo que ele está mencionando para você. E muitas das vezes nós, quando viemos para Cristo, nós não conhecemos a palavra, né? Por quê? Porque no mundo atual nós não estudamos a palavra, né? Aquele que não é cristão, ele não está nem aí para Cristo, para a palavra dele, né? Ele quer viver as coisas desse mundo, mas não as coisas de Deus. Então, a partir do momento que você morre para o mundo e vive para Cristo, a sua vida começa a mudar, né? O seu jeito de falar, de agir, de pensar, de ver, de tratar, começa a ter um outro amplo, né? Cristo vem trabalhar em você desde o último fio de cabelo até a última unha do dedo, né? Ele vem trabalhar em você totalmente, no seu coração, na sua mente, né? Ele destampa seus ouvidos, ele tira toda a cegueira espiritual do seu coração, para que você venha enxergar toda a verdade, quem é Deus, quem é Jesus Cristo, e por intermédio de quem que nós chegaremos ao Pai. É através de Jesus, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Isso Jesus falou. Então, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, Jesus é o único que morou nessa terra e viveu como santo, sem pecado nenhum. E todas as passagens que você lê em relação a Cristo, você vê como que ele era uma pessoa amável, uma pessoa que tratava gentios e publicanos da mesma maneira, no mesmo nível, no mesmo aspecto, né? Ele não tinha mudança nenhuma com ninguém. Ele tratava no mesmo nível. Até os fariseus ele tratava bem, e ele tinha um motivo bastante de ignorar os fariseus. E mesmo assim, ele era um homem gentil e educado. Então, nós como cristãos devemos aprender a ser imitadores de Cristo, a imitar Jesus, como ele viveu nessa terra.
Então, por isso que é importante o cristão estar meditando na palavra, para que através de Jesus nós venhamos amadurecer, tanto na fé, quanto nas nossas decisões, quanto nas nossas ações, né? Tudo aquilo que nós iremos fazer, nós devemos perguntar a Cristo Jesus. Então, no capítulo 4 diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Então, a minha confiança, ela não está na carne, ela não está nas coisas desse mundo, e sim nas coisas de Deus, né? É o Senhor que me guia, é o Senhor que me direciona, é o Senhor que faz todas as coisas, né? A única obrigação que eu tenho é de orar, é de intervir, é de pedir para que Deus ouça a minha oração e venha providenciar todas as coisas, né? Que Ele venha intervir por aquilo que eu estou orando, pelo meu pedido, seja na saúde, seja nas finanças, seja no relacionamento conjugais, seja nos relacionamentos com os filhos, com os amigos, vizinhos. Então, enfim, Jesus é o nosso psicólogo, é o único que ouve as nossas orações e responde no tempo certo, no tempo dele. Amém? Continuando, prosseguindo, todos nós que alcançamos maturidade devemos ver essas coisas dessa forma. E se alguém, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, Deus, Ele esclarece as nossas dúvidas em relação a amadurecimento sobre a fé. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, aqui Jesus nos ensina a viver de acordo com como as Escrituras são ensinadas. Como a palavra de Deus, ela vem entrar no seu coração. E quando ela gera mudança, você vem viver de acordo com aquilo que está sendo mencionado. Por quê? Porque você, no decorrer do tempo, você vai aprender na palavra. Você vai tendo discernimento, né, entendimento dela. Né? Eu sei que muitos distorcem a palavra e meditam de maneira errada. Mas uma igreja bíblica, ela amadurece aquilo que Jesus está falando. Ela estuda, ela vai à profundidade. Então, a palavra de Deus, ela nos cura, ela nos prospera espiritualmente. Ela faz de nós a viver as grandes coisas que Jesus tem para as nossas vidas. Amém? Irmãos, sigam unidos e o meu exemplo observe que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então, ele está falando assim para nós seguirmos unidos numa só visão, numa só fé, num só conceito. É morrer para o mundo e viver para Cristo. É viver as coisas celestiais. É dar não oportunidade para Deus vir nas nossas vidas, mas que nós venhamos ter a oportunidade de viver aquilo que Deus tem para nós. Então, há uma diferença muito, muito grande, né? Nós queremos dar oportunidade a Cristo. Cristo não precisa de nós. Quem precisa dele somos nós, não ele precisa de nós. Ele é soberano sobre toda a terra, sobre todo o universo. Então, ele não depende de mim para nada. Nós que dependemos dele. Então, ele vem tratar a nossa dependência por ele, né? E é um dos aspectos que a gente tem que
aprender, né? Saber que o Rei da Glória é aquele que devemos totalmente confiar, né? Na palavra. Então, o circundado, no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Então, Cristo, ele vem nos defender de todas as acusações, de todo mal, de tudo aquilo que não agrada aos olhos do Senhor, mas ele, de certa forma, ele vem nos ajudar e ele vem desembaraçar tudo aquilo que impede de nós vermos a glória de Deus. Então, nós aprendemos a estar na presença do Senhor diariamente. Amém? 17, diz assim: irmãos, sigam unidos ao meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então, Jesus fala que nós devemos unir e viver aquilo que tem nos apresentado, viver o padrão, viver dentro da luz da palavra. Amém? Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. Ou seja, em vez de viver na luz da palavra, vivem na carne. Pessoas preferem viver as coisas do mundo que viver na luz da palavra, viver as coisas do alto. Então, a Bíblia é um livre-arbítrio. Há 2 caminhos. Ou você caminha pelo bem, ou você caminha pelo mal. A decisão é sua, minha e sua. Eu escolhi a melhor parte como Maria. Está aos pés de Jesus, aprendendo a melhor parte, né? Aprendendo o quê? A sua palavra e praticando na minha vida. Amém? O destino deles é perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Então, uma pessoa que ela não é cristã e ela vive as coisas do mundo, ela tem esse tipo de pensamento. Então, ela só pensa nela, ela só pensa no umbigo dela. Ela só pensa viver aquilo que ela gosta. E não as coisas do alto, não as coisas divinas. Então, ela só pensa no estômago dela, né? Como diz a palavra aqui. Mas que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então, nós sabemos o quanto é difícil, né? Quando a pessoa está nas trevas e a pessoa está na luz. A pessoa que está na luz, ela está vivendo as coisas do alto. Por quê? Porque Deus abençoa, Deus liberta, Deus cura, Deus faz graças e maravilhas, mas nós sabemos que a luta é grande, né? Mas a batalha é do Senhor, diz a palavra dele. Então, mais do que isso, considero como tudo perda comparado a uma suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Então, a partir do momento que você vem para o cristianismo, você morre para o mundo, para as coisas do mundo. Você vai começar a conhecer a Cristo através da sua palavra, praticar aquilo que você tem ouvido, você tem aprendido, e ter uma vida constante de santificação com Deus. É você santificar diante da presença dele.
é você ter uma vida satisfatória com Jesus. Amém? O destino deles é a perdição, né? E o seu Deus é o estômago. E eles têm um orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Então, o pensamento de não cristão, ele só pensa nas coisas do mundo, né? Ele jamais vai pensar as coisas do alto. Jamais mais viver as coisas do alto. A não ser que ele se entregue a Jesus Cristo e reconheça como o seu único Salvador. Mas, além disso, eles se vangloriam, né? Eles ficam orgulhosos por aqueles que eles fazem. E muitas das vezes eles acham que está abafando e não está. Ao contrário, está sendo vergonhoso. Mas eles não evitam de viver na vergonha, né? Muitas vezes a pessoa ela é repreendida, a pessoa é chamada a atenção, mas a pessoa não quer escutar. Então ela prefere viver as coisas terrenas do que do alto. E 20 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então a nossa cidadania não é aqui na terra, é lá no céu. É viver uma vida com Deus e com Jesus. É a gente vivenciar grandes maravilhas que Ele tem feito lá em cima, no céu. Então, que Deus venha nos ajudar a ter isso em mente, a ter uma mente de Cristo e viver para Ele. Amém? E pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-se semelhantes ao seu corpo glorioso. Ah lá, quando nós formos morar no céu, nós teremos o corpo de glória, né? Nós teremos o corpo glorioso, um corpo que essa carne não vai doer mais, né? Você não vai sentir nem mais uma dor. Essa carne não vai pecar mais, porque nós viremos ser santos. Nós seremos santos diante de uma grandeza tão grande, tão maravilhosa. Nós estaremos com Cristo Jesus, né? E nós saberemos, né, quem nós somos. Amém? Que essa palavra venha edificar você e a mim. Que essa palavra venha entrar no meu coração e no seu coração. E que você possa sentir o desejo de conhecer uma igreja bíblica. Se você tem esse desejo no seu coração, se essa palavra falou com você, vai até uma igreja, né? Procura uma igreja bíblica onde a palavra ela é dita verdadeiramente, ela é proclamada como um evangelho genuíno. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra possa entrar no coração dos teus filhos, Senhor. Que essa palavra possa abençoar aqueles que não conhecem a Ti. Mas que o Senhor venha com a Tua grandeza, o Teu amor, venha nos tratar, venha falar conosco de uma forma grande, Senhor. Uma forma tremendamente eficaz. Por isso nos ajuda a estar diante do Senhor, saber que o Senhor é aquele que está acima de tudo, do céu e da terra, e sabemos que nada venha tirar as nossas vidas diante da Tua presença. Por isso continua nos amadurecendo na fé, continua, Senhor, nos usando para o louvor da Tua glória, para abençoar a vida dos Teus filhos. E também te agradeço por tudo, por saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, Deus, te louvamos, Senhor, te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Amém? Que essa palavra venha morar no seu coração e venha ser um transformador de vida. Amém? Que Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.